Olá, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 78ª aula remota, dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira, aula de matemática e também uma aulinha extra de português, tá bom, gente? Excepcionalmente hoje. Então, na nossa aula de matemática, vamos abrir o volume 3 do capítulo 2, fazer a correção de casa a partir da página 34. Bom, a primeira questão era para você ligar a fração à leitura correspondente, né? Fazer a leitura correspondente das frações. Então, como é que a gente lê essa fraçãozinha aqui, gente? E aí, ó, 6/6, né? Essa daqui, 1/8. 1/3. 3/4. 2/7. A segunda questão, em cada item, observe a figura e complete o quadro. Quantas partes estão separadas, né? Quantas partes estão separadas dessa figurinha aqui, dessa pizza? E a gente vê que é uma parte, né? Em quantas partes o inteiro está dividido? Em 8. Então, que fração ela representa? 1/8. A parte de cima a gente sabe que é o numerador, a parte de baixo é o denominador, que foi o total que foi dividida a fração, né, a figura. E assim sucessivamente nas outras. Quantas partes estão separadas aqui, gente? 3, né? 3 partes. Em quantas partes iguais o inteiro está dividido? E a gente vê que também é 8, né? E qual é a fração, então, que isso representa, gente? 3/8. Já que na C, enquanto estão separadas, 4. Enquanto foi dividido, 8. Então, que fração é, gente? 4/8. Aqui, quando estão separadas, 5. Quanto foi dividido? 8. Então, a fração representada é 5/8. Né? Aqui, quando estão separadas, 2. Quanto foi dividido? O total, 6. Que fração representa? 2/6. Não é isso? Vamos para a página 36, onde você também tinha que representar aqui 1/3, né? Comido 1 de 3, o total de 3. Então, a gente já sabe que a parte de baixo é o total da figura e a parte de cima é a parte tomada, né? Que é o numerador. Numerador, denominador, certo? Então, aqui, 1/6. Aqui, 5/6. Aqui nessa figura, 2/5. Aqui nessa outra figurinha, 2/3. 2/6. 6/6, ou 1 inteiro, né? Foi tudo tomado da figura. Aqui, 3/6. 3, a parte tomada, 6, aqui embaixo, que é o sexto, é a quantidade total da figura. 3/3, né? Ou 1 inteiro. 3/6. 1/6, dividido em 6. 6/6. Aliás, 5/6, 5/5. 1, 2, 3, 4, 5. 5/5. Né, gente? E aqui vamos para a leitura dessas frações que a gente acabou de fazer. 1/3. 2/3. 3/3. 1/6. 2/6. 3/6. Aqui, 5/6. 6/6. 1/5. 2/5. 3/5 e 5/5. Na próxima, você tinha que olhar a parte pintada de cada figura e completar o numerador, denominador e a fração. Então, numerador aqui, quantas partes estão tomadas? 3. Denominador, total de parte que foi dividido, 6. E a fração, então, 3/6, que é 3/6. Né, gente? E assim sucessivamente. Aqui, quantas partes foram tomadas? 1.
Total de partes dividida na figura, 6. Então, 1/6, né? Figurinha, a fraçãozinha formada. Quantas partes foram tomadas aqui, gente? 4, que é o numerador. Qual o total da figura, que é o denominador? 9 figurinhas. Então, 4/9 é a fração formada. E assim sucessivamente. Quantas partes tomaram aqui? 7. Total de figurinhas? 10. Então, 7/10. Não é isso? Aqui em cada figura, pinte a quantidade de fração, ó. 2/8, você vai pintar só o 2, né, gente? Oitava aqui é a parte total da figura. A parte de cima é o que corresponde que você vai pintar. 3/4, você vai pintar 3. 5/10, vai pintar 5. 1/2, vai pintar 1. Sempre a parte de cima é a parte pintada. 4/5, vai pintar 4. 4/4, vai pintar toda a figura, né? Porque aqui é o inteiro. Agora, na atividade de hoje, trio de frações, a gente fez o joguinho na sala, né? Esse joguinho aqui de embaralhar as cartinhas. Foi muito bacana, teve o grupo que ganhou, que venceu. Vamos agora para a fração do inteiro. Observe aqui as figuras. Pinte a fração indicada das figuras. Então, 1/4, você vai pintar só 1 de 4. 5/5, 5 partes de 5. 4/4, 4 partes de 4. 2/6, 2 partes de 6. E aí, quantas partes você pintou no item A? E quantas partes ficaram sem pintar? Você pintou uma parte e ficou 3 sem pintar, não é isso? Uma parte você pintou e ficou 3 sem pintar. Que fração representa, então, a parte não pintada? Não pintada, 3/4. A parte branca fica sendo numerador, ao contrário agora, né? E a parte total é o denominador, 3/4. No item A foi pintado 1/4 da figura. Se pintarmos mais 3/4, nós pintaremos a figura o quê, gente? Inteira, né? Porque 1 mais 3 dá 4 e 4/4 dá 1 inteiro. No item B foram pintados 4/4, né? Ó, no item B, 4/4. Ou seja, ela foi pintada inteira, a figura inteira. Já no item D, foi pintado o quê, gente? Falta pintar o quê? Quantas partes da fração? 1, 2, 3, 4. 4 partes da figura. Então, 4/6. Já que ela foi dividida em 6. Falta pintar 4/6. Agora, o inteiro. Escreva as frações correspondentes à figura, ó. 8/8, 2/2, 3/3, 4/4. Tudo aqui a gente está vendo que as figuras foram todas tomadas. Você percebeu que o número de partes em que essas figuras estão divididas é igual ao número de partes pintadas? Nessas figuras, o numerador e o denominador da fração são iguais e pintamos uma figura inteira. Dizemos então que a fração com o numerador e denominador iguais forma um inteiro. Então, 4/4 é um inteiro, 6/6 é um inteiro e aqui, ó, tudo pintadinho também é um inteiro. Na página 41, quanto falta para o inteiro? Então, a gente vai perceber agora aqui só as partezinhas em branco, né, gente? Que vai ser o numerador agora. Então, aqui tem 1 em branco, então 1/4. Na B, 2 em branco, 2/8. Na C, 2 em brancos, 2/3. 2 em brancos aqui também, 2/6. 3 em brancos, 3/8. 1 em branco, 1/5. Né? O denominador é o total da figura. O numerador é a parte que a gente está considerando, que aqui a gente está considerando a parte que não foi tomada. Agora aqui, observe a figura e complete a tabela conforme o exemplo. Aqui está o desenho da figura, o numerador corresponde a 1, o denominador corresponde ao tanto que foi dividida a figura, que é 5, a parte pintada é 1/5, a parte não pintada é 4/5. Então, é exatamente isso nas outras também. Aqui nessa figura a gente tem 3 de numerador, 4 de denominador e a parte pintada 3/4 e a parte não pintada 1/4. Não é isso? Aqui a gente tem 5 de numerador, 6 de denominador. Na parte pintada, a fração da parte pintada
5 sextos, na parte não pintada, 1 sexto. Aqui nessa outra, a gente tem 3 de numerador, 8 de denominador. Na parte pintada, a gente tem 3 oitavos e na parte não pintada, a gente tem 5 oitavos. É isso, gente. As atividades complementares, o professor de José disse a ele que na escola, a cada grupo de 9 alunos, 4 são meninos e 5 são meninas. Então, com essas informações, vamos completar a tabela. Um grupo de 9 alunos, 5 meninas, então 4 meninos. Em um grupo de 18 alunos, 18 alunos, né? 8 são meninos, 10 são meninas. Em um grupo onde tem 12 alunos, meninos e 15 meninas, juntando tudo, a gente tem 27 ao todo, né? 27 alunos. Já no grupo de 36 alunos, onde tem 16 meninos, você faz a continha de menos aqui, né, gente? E obtém 20 nas meninas. Em um grupo de 180 alunos, considerando a informação que é 4 meninos para 5 meninas, a gente vai ter 80 meninos e 100 meninas. Em um grupo onde tem 200 meninos, se eu tenho 4 meninas para 5 meninas, né? 4 meninos para 5 meninas, então eu vou ter 250 meninas. Juntando os dois, eu tenho um total de 450 na turma, né? 450 alunos na turma. Em uma cidade existem 15 médicos a cada 15 mil habitantes. Qual é o total de médicos na tal cidade, sabendo que ela tem 60 mil habitantes? Como 60, né? 60 é igual a 12 vezes 5, então a cidade vai ter 12 vezes 15, que vai ser igual a 180 médicos. Faça a continha, arme a continha, tá bom? Escreva a fração que corresponde à parte pintada da figura. Então aqui a gente tem 5 tomados de 16, aqui a gente tem 3 tomados de 8. Então, 5 16 avos e 3 oitavos. A mãe de Gabriela fez um bolo e dividiu em 12 fatias iguais. Gabriela comeu 4 fatias e Sabrina, sua irmã, 3. Escreva a fração que corresponde à quantidade de bolos que as duas irmãs comeram juntas. Então, gente, é 7 dozeavos, né? Porque juntas elas comeram 7 pedaços. Então, a fração que corresponde à quantidade de bolo que as irmãs comeram juntas é 7 dozeavos. Em uma pizzaria, ao comprar qualquer pizza, os clientes podem escolher entre 2 opções. A primeira opção é uma pizza grande dividida em 8 fatias e a segunda opção é uma pizza dividida em 10 fatias. Então, na opção 1, uma fatia corresponde a qual fração? Se a pizza tem 8 pedaços, uma fração é 1 oitavo. Na segunda pizza, a pizza está dividida em 10 partes, então uma fração, né, gente? Uma fatia corresponde a 1/10. Analisando as figuras, complete a tabela de acordo com o que já está preenchido. Então, aqui eu tenho de numerador o 3, de denominador o 9. Na parte pintada eu tenho a fração 3 nonos. E na parte não pintada eu tenho a fração 6 nonos. Não é isso? Aqui nessa a gente tem 5 de numerador, 10 de denominador, 5 décimos da fração pintada e 5 décimos também da fração não pintada. Aqui tem um 4 de numerador, 8 de denominador. A fração pintada é 4 oitavos e a não pintada também, porque é metade, né, gente? 4 oitavos. Já em cada figura, você vai pintar a parte correspondente da fração. 2/5. Então, a gente só vai pintar o 2, né? Já que o quinto, gente, é a parte total da figura. 4/6, você vai sempre pintar o numerador, 4. 7 oitavos, eu tenho 8 partes, né? E vou pintar 7. O que está sendo tomado é o 7. 3 nonos, vou pintar o 3, porque é a parte que está sendo tomada. Nono já é o total que foi dividida a pizza, né? A fração. A Páscoa se aproxima e Rafael quer fazer seus próprios ovos de chocolate. Ele comprou uma barra de chocolate que vem dividida em vários cubinhos iguais. Forme a figura
conforme a figura. Em sua receita diz que para fazer um ovo de Páscoa pequeno é necessário usar 3 cubinhos. Então, se ele tem 3 cubinhos, vamos analisar a quantidade de cubinho que há na barra para ver qual é a fração que ele vai ter que representar. Então, a gente viu aqui que os cubinhos são 10 cubinhos. Se ele vai ter que usar 3 para fazer cada ovo, então ele deve usar a fração 3/10 em cada ovo de chocolate, não é isso? Em relação ao problema anterior, quantos ovos de chocolate o Rafael conseguirá fazer com uma barra? Sobrará algum cubinho de barra? Se sim, que fração da barra de chocolate ele representa? Então, ele deve usar, 3/10 de barra em cada ovo de Páscoa. Então, restará o que, gente? 1/10 da barra de chocolate, não é isso? Ó, se a gente olhar para o cubinho, 1, 2, 3 ovos e vai sobrar essa barrinha, né? Se a gente for separar 3 barrinhas para cada ovo, ele vai conseguir fazer 3 ovos e vai sobrar 1/10 da barra. Na 10ª questão, em cada figura, escreva a fração que representa a quantidade que falta para completar o inteiro. E aqui a gente está vendo que para ficar totalmente pintadinha, falta pintar 3, né, gente? 3 de 6. Aqui falta pintar 4 de 8. Aqui falta pintar 5 de 6. Então, 3/6, 4/8 e 5/6. Vamos relembrar? Usando uma régua, pinte 2/5 do retângulo de verde e outro quinto de azul. Então, 2 verdes, 1 azul. Escreva a fração da parte que ficou sem pintar. A parte que você ficou sem pintar, 2/5, né? Então, a gente representa assim, 2/5, tá bom? Fica por aqui nossa aulinha de matemática de hoje. Terminada a nossa aulinha de matemática, vamos para a nossa aula extra de português no volume 3, capítulo 2, trabalho infantil não é brincadeira. Aqui no Para Iniciar você vai dar uma olhada nessas imagens, onde a gente vê crianças trabalhando, né, gente? Trabalho infantil. Giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadastro, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Então a gente vê aí nessa melodia que eles falam tudo que criança deve realmente fazer, né? Brincar, né? Se divertir, brincar com quebra-cabeça, com boneca, com peteca, usar tênis, correr, almofada, colchão, né? Se jogar nos colchão. Metiolate significa que a criança se machuca porque caiu de alguma coisa, né? Mas tudo no ritmo da brincadeira. E aí a gente vê o contraste com as imagens, né, gente? Que essas imagens aí tem um contraste da mensagem desses versos da canção, né? Onde a gente vê que as crianças, elas não devem trabalhar. No verso da canção a gente percebe que as crianças têm que brincar, têm que viver sua infância. E tem que ser uma boa infância, né? E que a criança, a chamada infância roubada, uma infância sem infância, onde as crianças são submetidas até a perigos, né? Isso não deve acontecer, né? Uma infância sem direitos, né, gente? Então, o que você percebe nas imagens das fotos das crianças? Você vai analisar e dizer. Se você pudesse fazer uma pergunta a uma dessas crianças, qual delas você escolheria e o que é que você perguntaria? Como você explica os versos da música? Criança não trabalha, criança dá trabalho. As crianças da imagem trabalham ou dão trabalho? Então, aí são tudo respostinhas pessoais. Você vai fazer no caderno. Próxima aula a gente vai dar uma conferida, tá bom? Na página 30, atividades. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendizes a partir de 14 anos. Salvo é a não ser que, com exceção. E aprendizes são aqueles que começam a aprender alguma coisa, né? É um principiante. Mesmo assim, muitas crianças trabalham. Trabalho infantil não é legal. Leia e discuta com o professor o que a turma está falando, né, gente? Depois responda as questões. Embora nem sempre respeitando o Estatuto das Crianças e do Adolescente, garante o direito a qualquer criança de não trabalhar antes dos 16 anos. No período de 14 e 16 anos, o adolescente poderá trabalhar em condição de aprendiz e terá preservado seus direitos. Mesmo desrespeitando a lei, isso nem sempre acontece, pois muitas crianças do Brasil estão expostas às condições de trabalho, na tentativa de contribuir para o sustento familiar
Essa mesma prática é encontrada em várias partes do mundo ainda hoje. E aí, qual o nome do estatuto que garante à criança o direito de não trabalhar antes de 16 anos, a não ser que seja em condição de aprendiz entre os 14 e 16? O nome é Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você, por que é importante garantir à criança o direito de não trabalhar antes de uma idade mínima? E aí a gente vê porque ela vai ter a infância roubada, né, gente? Ela vai ter uma infância sem infância. Ela vai deixar de brincar, deixar de se divertir e começar a ter responsabilidades que não competem a ela. Então é por essa razão. Hora de leitura. Existe um órgão internacional que se preocupa com o bem-estar e os direitos da criança em todo o mundo. É a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E a realidade do trabalho infantil é uma das suas grandes preocupações durante todo o ano, principalmente quando se comemora o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é no dia 12 de junho. O trabalho infantil viola os direitos de milhões de crianças à saúde, à educação, ao crescimento, isso diz a Unicef. Nova York, 12 de junho de 2013, no Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, a Unicef chama a atenção para milhões de crianças ao redor do mundo que estão envolvidas em alguma forma de trabalho perigoso ou explorador, geralmente a custo de sua saúde, sua educação, seu bem-estar em geral e o seu desenvolvimento. Então, segundo a organização, milhões de crianças trabalham para sustentar suas famílias. Sustentar é amparar, manter, né, gente? Mas o trabalho infantil torna-se inaceitável quando é realizado por crianças que são jovens demais e que deveriam estar na escola. Além disso, há muitas crianças que estão fazendo um trabalho inadequado para menores de 18 anos. Nas piores formas de trabalho infantil, as crianças estão expostas a risco para a sua saúde, o seu desenvolvimento é ameaçado e elas são submetidas até à exploração. Né, gente? Submetida significa obrigadas. Aí na página 32, vamos reler o trecho do texto, né? Depois marcar a alternativa correta. Segundo a organização, milhões de crianças trabalham para sustentar suas famílias, mas o trabalho infantil torna-se inaceitável quando ele é realizado por crianças que são jovens demais ou que deveriam estar na escola. A palavra destacada significa que o trabalho infantil, o quê? Não pode ser aceito. É isso, gente. De acordo com o texto, milhões de crianças trabalham para ajudar no sustento da família. Por que você acha que isso acontece? E aí, gente, é porque o trabalho infantil está intimamente relacionado às condições precárias de existência de muitas famílias, né? A subsistência delas. Quando se comemora o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, e aí a gente viu aí que é no dia 12 de junho. Por que é importante que se tenha uma data para combater o trabalho infantil? Para lembrar as pessoas que existe criança sofrendo, né, gente? Que existe criança deixando de ir para a escola, né? Tendo seus direitos tirados, né? De brincar, de se divertir e até de se desenvolver com saúde. Qual a importância de um órgão internacional como a Unicef, que trabalha para garantir os direitos das crianças em todo o mundo? Então, a importância é que esse órgão aí, gente, ele preserva os direitos das crianças, né? Quer preservar a integridade das crianças. Pelo que você entendeu, por meio da discussão e da leitura com os colegas, por que o trabalho infantil ameaça o desenvolvimento de uma criança? Porque a criança fica sem estudo, fica sem uma vida saudável, né? Fica sem infância, a infância dela fica sem infância verdadeiramente, né? A infância é roubada e ainda corre aqueles perigos, né, de acidente de trabalho, além de que ela não se desenvolve bem. O catavento de 5 pontos coloridos, azul, vermelho, verde, amarelo e laranja, é o símbolo da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Agora é só observar o cartaz para responder as perguntas. Aí tem um cartazinho aí. Qual é a mensagem do cartaz, gente? E a gente vê aí que a mensagem é de que todas as pessoas devam estar juntas contra a exploração do trabalho infantil. Além das palavras, que imagem aparece nos cartazes? A imagem que aparece é o catavento, além dos logotipos das organizações que são parceiras. O que representa a imagem do catavento no cartaz? É o símbolo da campanha do combate no trabalho infantil. No cartaz onde aparecem as organizações que apoiam a campanha,
E a gente vê que elas aparecem abaixo do texto. A Unicef apoia a campanha anunciada no cartaz? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? A gente percebe isso pelo logotipo da organização, que aparece ao lado esquerdo, na parte abaixo do cartaz. E o que você acha? Você vai observar a conversa da turma, vai discutir, né, aí as questões que eles falam, anotar o que você acha de mais interessante na discussão e na próxima aula a gente vai dar uma analisada aí, porque essa tarefinha de casa. Tá ok, meus amores? Então, fica para casa a página 29 do Para Iniciar, que você vai fazer no caderno, e essa páginazinha também a página 34. O que você acha? Tá bom? Então, meus amores, bom almoço para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.